Bom, gente, vamos lá. Voltando aqui ao nosso bate-papo sobre a cláusula de reserva de plenário, ainda tratando do controle difuso, né? Aquela determinação, artigo 97, imposta aos tribunais quando do exercício do controle difuso de constitucionalidade. E ficamos fazer essa questão aqui, ficamos fazer uma questão de demonstração, justamente para orientar efetivamente como a cláusula de reserva de plenário é utilizada e alguns detalhes importantes que nós não tivemos a oportunidade de levantar quando trabalhando a teoria. Vamos lá? Olha aqui, ó. A questão diz o seguinte: determinado Tribunal de Justiça vem tendo dificuldades para harmonizar os procedimentos de suas câmaras, que são órgãos fracionários, conforme conversamos, em relação à análise em caráter incidental da inconstitucionalidade de certas normas como pressuposto para o enfrentamento do mérito propriamente dito. Cara, eu ia até avançar, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou conversar um pouco mais sobre isso aqui. Perceba que essa questão, essa redação, ela foi interessantíssima. Ela disse pra gente que o TJ, o tribunal, está tendo dificuldades, né, juntamente em decorrência da atuação de seus órgãos fracionários, daquelas várias turmas, em relação à análise, olha agora, em caráter incidental, ou seja, em sede de controle difuso, da inconstitucionalidade de certas normas, como pressuposto para o enfrentamento do mérito propriamente dito. É lembrar, gente, que quando a gente está tratando de controle difuso, a ação não nasceu para o controle. A ação ela nasceu para outra coisa. Lembram disso? Um outro motivo, uma outra pretensão, um outro objeto. Só que o controle aconteceu no meio do caminho. Então o que eu quero que você perceba é que existe um mérito nesta ação. Existe um motivo para que o judiciário tenha sido provocado, né? Só que esse mérito ele foi deixado de lado. E aí, nesse primeiro instante, há necessidade de se resolver a discussão sobre a constitucionalidade da lei para que em momento posterior se enfrente o mérito propriamente dito. É o que ele está dizendo aqui, ó. Olha que barato. Em caráter incidental, em controle difuso, da inconstitucionalidade de certas normas como pressuposto, ou seja, tem que resolver isso primeiro, como pressuposto para o enfrentamento do mérito propriamente dito. Cara, achei interessantíssima a construção dessa história, desse enunciado, nos explicando claramente o que está acontecendo nesse tribunal. Avanço, vamos lá. A presidência do referido tribunal manifestou preocupação com o fato de o procedimento adotado por 3 dos órgãos fracionários estar conflitando com aquele tido como correto pela ordem constitucional brasileira. Apenas uma das câmaras adotou o procedimento referendado pelo sistema constitucional, o sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a opção que o apresenta. Bora lá. Aqui eu tenho a história da primeira Câmara. Vamos ver se ela falhou, vamos ver se ela está atuando corretamente. Me ajuda aqui na leitura. Diz o seguinte, ó, que a primeira Câmara, o primeiro órgão fracionário, ao reformar a decisão de primeiro grau em sede recursal, ou seja, o processo saiu da primeira instância, por interposição de recurso, chega à segunda instância, está na primeira Câmara, e a história, ou a alternativa já está nos mostrando aqui que a primeira Câmara reformou a decisão. Ela julgou, tá? Ela reformou a decisão de primeira instância em sede recursal, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que dava suporte ao direito pleiteado, ou seja, a primeira Câmara fez o controle de constitucionalidade e ela fez acontecer. Entendendo o seguinte, olha a justificativa dela. Se o sistema jurídico reconhece essa possibilidade ao juízo monocrático, por razões lógicas, deve estendê-la aos órgãos recursais. Ou seja, se um juiz de direito, se um juiz federal, se um juiz do trabalho, se um juiz de primeira instância pode declarar a inconstitucionalidade da lei sozinho, monocraticamente, por que a Câmara não poderia? Por que eles, agora desembargadores, não mais juízes, não poderiam fazer aquilo que um juiz de primeira instância faz? Se eles podem, eu também posso. Ou se eles podem, nós também podemos. Essa está sendo a justificativa. Câmara, mas você está agindo equivocadamente. Você não pode.
ainda que a primeira instância possa, o tribunal tem que respeitar a cláusula de reserva disciplinar. Letra A, então, não posso marcar, porque aqui a gente está querendo qual é a Câmara que está agindo corretamente. Vamos partir para a segunda Câmara. A segunda Câmara, a história é essa, ó. Opa, avancei aqui. Segunda Câmara. A segunda Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que concedia suporte ao direito pleiteado, fundamentando-se em cristalizada jurisprudência do STJ. A gente guarda uma coisa, olha aqui, ó. Nós temos a nossa primeira instância, juízes de direito, nós temos os tribunais de justiça, e é justamente onde nós estamos aqui, nós temos o STJ e o STF, tá? Todos esses órgãos aqui, todos eles, fazem controle difuso. Todos eles. Assim como todos os demais órgãos do judiciário, eu só coloquei aqui a estrutura da justiça comum. E começando com o estadual, tá? Então todos eles fazem o controle difuso. Legal? Só que o controle difuso ele gera efeito interpartes. O único aqui, tendo como parâmetro a Constituição Federal, que faz o controle concentrado, é o Supremo. Então perceba, se o STF já tivesse feito o controle concentrado, se alguém já tivesse levado, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, e o Supremo, em ADI, já tivesse julgado essa lei como inconstitucional, aí sim a segunda Câmara poderia usar essa fundamentação, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Concordam? Porque quando a gente viu lá no nosso primeiro bloco aquela diferença entre controle concentrado e controle difuso, eu te disse que no controle concentrado nós temos um efeito erga omnes, que entendemos ser para todos. Lembram disso? Então, quando o Supremo decide, ele decide para todo mundo. Isso em controle concentrado. E quando a gente fala de controle concentrado, gente, preciso lembrar vocês disso aqui, mais uma vez. A ação está chegando ao STF somente para discutir o controle. Lembram disso? Nesse caso, gente, nós não estamos tratando de um controle incidental. Não foi um controle que aconteceu no meio do caminho de uma ação que não nasceu para isso. A ação já nasce para o controle. É por isso que a gente chama de ação direta de inconstitucionalidade. E nesse momento, a pretensão é única de fazer o controle. Juntos, gente. Tranquilo. Cuidado com esse detalhe é muito importante. E aí essa nossa letra B, ela não está certa, ela não está legal. Porque aqui a segunda Câmara não usou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, usou jurisprudência do STJ. O STJ faz controle? Faz, mas faz controle difuso. É difuso. E se a gente está falando de controle difuso, gente, o controle difuso gera efeito interpartes. Quando o STJ faz o controle por ser difuso, a decisão, uma eventual decisão de inconstitucionalidade do STJ vale apenas para as partes daquele processo. Apenas para as partes do processo que está no STJ. Então essa decisão do STJ não pode ser usada como jurisprudência pela Câmara. Nesse caso, quem tem que julgar, letra B, esse processo aqui da segunda Câmara é o Tribunal Pleno ou o seu respectivo órgão especial. E se pautar em jurisprudência do STJ não está legal nesse cenário, porque aqui a gente está falando de controle de constitucionalidade. Tranquilo? Então vamos para a terceira informação, terceira Câmara. Deixa eu apagar isso aqui, só para não ficar essa confusão aqui de informação, ficar mais fácil a nossa leitura. Acompanha a leitura, eu estou aqui na telinha do computador, diz o seguinte, ó. A terceira Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que concedia suporte ao direito pleiteado. A terceira Câmara também fez controle. Ela julgou. Ih, não está errado, né? Não, mas olha o fundamento aqui. Fundamentando-se
em pronunciamentos anteriores do órgão especial do próprio tribunal. Ah, galera, o gabarito é letra C. O gabarito é letra C. Ué, tu não entendi. Porque a Câmara julgou, a Câmara não pode, não é um órgão fracionário, você disse que não pode. É, mas aqui ela usou uma jurisprudência que não é possível. Bom, deixa eu te explicar. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que o nosso processo chegou aqui nesse nosso tribunal. Lembra do tribunal que a gente fez? Que a gente desenhou? Ó, o nosso processo chegou por meio da interposição de recurso e foi distribuído para a segunda turma. Ok, gente? O nosso recurso, ele discute controle de constitucionalidade. O nosso recurso, ele discute controle, tá? Recurso discute controle difuso. Então a gente já sabe que esse órgão fracionário, essa Câmara não pode decidir. Vai ter que remeter para o Pleno ou para o órgão especial. E fez isso. Remeteu para o Pleno. Remeteu para o Pleno. Tudo bem? E vamos imaginar que esse recurso, que foi remetido para o Pleno, ele foi julgado ou determinou a lei como inconstitucional. Então, o Pleno entendeu que a lei era inconstitucional. Isso aconteceu, vamos colocar aqui, ó, em junho de 2018. Em junho de 2018. Quando a gente chega em setembro de 2018, em setembro de 2018, mais um recurso chega e é distribuído para a quarta turma. Tá comigo aqui? E um processo igualzinho àquele primeiro ali de junho. Vou botar outubro para ficar um pouco mais distante. Outubro de 2018. Chegou um segundo recurso de um outro processo, mas um processo semelhante a esse nosso, tá? E aí agora eu te pergunto, a quarta turma pode julgar esse recurso? Ó, o recurso discute controle difuso, não é o mérito original da ação, tá? Quero saber se nesse caso a quarta turma pode decidir esse recurso. Sabe por que agora a quarta turma pode decidir esse recurso? Porque o próprio tribunal já... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo, nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá. A LAC Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados, é isso mesmo, que estudaram aqui na LAC Concurso. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele tá transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100,00, e nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou
sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor LAC, a dedicação da Lá Concurso, você vai ter de forma integral. Então venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.